Perfeito. Bruno, você nem fazia parte do roteiro, mas eu vou aproveitar porque eu acho que esse é um tema muito relevante, muito discutido, e é muito legal a tua opinião de um pesquisador que trabalha com uma das sinalizações super envolvida nesse processo de vício e tudo mais, né? Eu gravei um episódio sobre vício, até sobre o tratamento de vício, e até exatamente um ponto que eu comentei é esse, né? Do ponto de vista clínico, o grande problema do vício, seja lá qual for, é que ocorre o cérebro, de certa forma, ele é meio hackeado, especialmente se for um fármaco, né? Então, hackear o cérebro não é uma coisa boa, necessariamente, como colocam aí, né? E o grande problema é que você liga um ciclo vicioso ali no cérebro, envolvendo a liberação, a ativação da dopamina, que faz a motivação da pessoa para consumir a droga, seja lá qual for, aumentar desproporcionalmente em relação às outras atividades. Esse é o grande problema, porque daí a pessoa começa a negligenciar atividades importantes de autocuidado, de interação com os filhos, com a esposa, com o esposo, trabalho, estudos, né? E parte do tratamento, como você colocou, é a pessoa passar por um processo de enriquecimento ambiental, né? Você enriquecer o ambiente da pessoa no sentido dela ter outras opções, como se fosse os casos dos ratinhos, né? Sim. O Lego, no caso do ser humano, vai ser a reunião do AA, por exemplo. Interação social é fundamental, prática de exercício, que pode ser uma atividade naturalmente recompensadora. E é importante, a parte do tratamento envolve a pessoa aprender, né, a ter motivação para outras atividades. E agora, fazendo um super gancho aqui, pessoal, com a pergunta que eu tinha, a granada que eu te joguei originalmente, né? Por que as pessoas estão tendo dificuldade em se motivar para atividades que ela tem para executar? O problema talvez seja a imposição, né? Sim. A imposição social de, você tem que fazer isso. E é sempre bom a pessoa se perguntar, eu sempre fiz isso, Bruno, desde sempre, sabe? Eu sempre fui um cara muito motivado, tudo que eu fiz, quem quiser ver meu histórico aí, profissional, não profissional, eu sempre estive motivado. Eu realmente não consigo me imaginar conquistando qualquer coisa que seja sem estar motivado, porque vai morrer no caminho, né? Você não consegue sustentar um comportamento sem esses mecanismos estarem te direcionando para ele. E agora, eu sempre me senti muito livre para me direcionar para onde eu queria. Eu queria fazer graduação. Meu pai falava, filho, faz medicina. Então, pai, eu não quero, eu simplesmente não quero ser médico, eu quero fazer biologia, mas você vai virar professor, não sei o quê. Entendi a preocupação dele, financeira, né? Mas, enfim, era o que eu queria e fui indo, fiz mestrado, doutorado, e agora saí da universidade, fui pro digital, agora vou voltar para a universidade. Então, é interessante isso. Então, a gente... Vê se eu entendi corretamente. Então, no seu ponto de vista, as pessoas estão tendo esse problema em parte, não porque o problema é com elas, com o cérebro delas. Na verdade, é o que está sendo imposto, né? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Acho que é sempre bom as pessoas se perguntarem, o que eu estou fazendo? E por que eu estou fazendo isso? Eu acho muito legal, assim... de novo, acho que é o negócio do viés, mais uma vez, porque tem algumas pessoas que têm alguma variação genética que sim. Vamos chegar lá, tá? Isso tá no roteiro. Aí elas obviamente vão ter esse comportamento que vai ser direcionado e realmente um estímulo é suficiente para fazer com que elas tenham esse vício no geral, né? E aí aí algumas delas podem até ter uma dificuldade de motivação por causa dessa variação, né? Mas na maioria, o que a gente tem na maioria, em relação de informação em relação à maioria, é que o ambiente, ele interfere muito nisso, né? De novo, é um sistema aberto, dinâmico e complexo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente cria um sistema de motivação, mais uma vez, o contexto ecológico, social, ele fala o seguinte, isso aqui é o objetivo de vida para você. Dependendo da pessoa conservadora, a mulher ficar em casa, né, cozinhando. Inventou esse processo, né? Porque nem base biológica evolutiva não existe para esse argumento, mas vamos falar que colocou isso. Aí a mulher ela vai acabar por uma invenção recente, né, até do século XVIII só, uma invenção recente que esse é o objetivo dela, esse é o papel dela na sociedade, tá? Ela vai fazer isso. Só que na hora que ela vai fazer isso, ela tá liberando dopamina, ela tá tendo ativação, liberando noradrenalina, serotonina, aquela coisa toda, com aquele processo de motivação para aquele comportamento específico, para aquela prazer que ela acha que é o ideal. Só que nesse processo, ela não é reconhecida, ela não ganha salário,
ela não tem direito à aposentadoria, ela não tem direito nenhum trabalhista fazendo um trabalho gratuito para não ter reconhecimento nenhum. Naquele processo, uma coisa, ela não vai ter segundo pico de dopamina, se você pensar de forma simplista. Essa é uma delas. A outra coisa é, se o ambiente é aversivo, não adianta nada você ter motivação se você vai liberar cortisol. Você vai continuar ativando o eixo HPA, o eixo do estresse, o eixo do estresse, Você vai ativar o eixo HPA, o eixo do estresse, vai liberar cortisol na corrente sanguínea. Isso em curto prazo é legal, porque ele ajuda até a consolidar a memória, libera glicose no sangue para você fazer atividade física, por exemplo. Ele é legal, ele também não é uma coisa toda ruim, não. Mas se ela fica crônica porque a pessoa está sendo motivada a fazer uma coisa que foi inventada, que é o papel dela na sociedade, e ao mesmo tempo ela não recebe esse retorno, não tem direito, não tem nada, e ela é impedida de fazer outras coisas, porque é imposta, igual você falou, vai liberar cortisol, o cortisol vai fazer o quê? Vai começar a atrapalhar o sistema dela. Vai começar a destruir neurônios do hipocampo dessa mulher. Ela vai começar a entrar num processo depressivo, transtorno de ansiedade, uma melancolia. Então, aí depois você vai pedir para essa pessoa que tem menos neurônios no hipocampo. Aí o hipocampo, um dos papéis dele, do hipocampo, é inibir o eixo HPA. Aí o eixo HPA ativa, mata neurônio do hipocampo, o hipocampo não consegue inibir o eixo HPA, aí o eixo HPA ativa mais, libera mais cortisol, mata mais neurônio do hipocampo, aí o que acontece? O eixo HPA ativa mais, porque não consegue inibir, e fica nesse loop. Aí o que acontece? A pessoa entra em depressão. Ela vai entrar em depressão, porque é um dos fatores que mais envolvidos com depressão é a redução do tamanho do hipocampo. Aí a mulher vai entrar em depressão, vai criar transtorno de ansiedade, vai perder motivação, aí você vai falar... que seria um problema dopaminérgico nesse caso, as pessoas vendem? Não, foi o contexto social que foi colocado, misógino, que fala, não, o papel do seu é esse, pronto, tenha motivação para fazer o seu papel na sociedade. Então, a gente inventa dentro do nosso contexto social papéis, tira a diversidade, coloca que aquilo é uma obrigação daquela pessoa, e ainda inventa um negócio que chama meritocracia, que eu acho que o mais engraçado, né? A pessoa que acredita em meritocracia, ela não entende DNA. Porque se ela entendesse DNA e todo o papel genético por trás, ou o papel dos pais, fora os argumentos sociológicos que são perfeitos para isso, ela nunca ia acreditar em meritocracia. Não tem jeito de acreditar em meritocracia. Até mesmo qual parâmetro você vai assumir, né? Então, a pessoa lá inventou um processo de meritocracia. A meritocracia é você virar dono de uma empresa, você não tem patrão, né? Meritocracia baseada em valores burgueses. Esse ser o seu próprio patrão. Aí você faz isso. Aí chega lá na frente, a pessoa tem estresse. Por quê? Porque ela tem que cuidar de um monte de gente, pagar imposto, não sei o quê, e ela tem que se manter, e ela tem que manter a imagem de que ela é uma pessoa de sucesso. Isso é cortisol constantemente no corrente sanguínea. A não ser que essa pessoa tenha muita sorte de ter uma variação genética que impeça, que consegue proteger o hipocampo dela, proteger a amígdala dela, essa pessoa vai ter um problema pesado. Ou até mesmo por excesso de cortisol, problema cardíaco, problema de diabetes, de disfunção hormonal. No final, essa pessoa não vai ter mais motivação. É difícil essa pessoa ter motivação. Por quê? Porque o contexto social inventou um prazer e ela vai se esforçar e criar estresse para isso. Por isso que aqueles trabalhos do Franz de Waal e do Sapolsky, dois primatólogos, você sabe muito mais do que eu, né? Por isso que eles mostram, quando você olha na curva, a curva invertida, tanto que fica mais baixo na classe social quanto fica mais alto, eles acabam se prejudicando. Mas você inventa um sistema meritocrático, um sistema social inventado, uma cultura, não, você vai gastar pra caramba energia. Eu inventei que isso é legal, isso é completamente inventado, e você vai liberar muito cortisol para você se manter nessa situação. Sim. Entendeu? Então, hoje, o que a gente vê, o que é um dos fatores que a gente sabe que está muito envolvido com essa falta de motivação, é porque nós inventamos um processo meritocrático de soluções fáceis, que depende só da pessoa, esquece todo o contexto social por trás, e a classe média cai igual patinho numa coisa dessa. Porque ela fala o seguinte, não, é só o querer que eu vou fazer. E não vai conseguir. São poucos. Ou vai ser muito mais difícil. Ou vai ser super difícil, E aí, obviamente, todo o sistema, para você chegar nesse contexto, é um sistema estressante para o organismo. Então, se você pensa num sistema homeostático,
para você fazer com que esse organismo, esse sistema que gasta 80%, eu acho muito engraçado isso, é de gastar 70%, 80% toda a energia que a gente come para bomba só de potássio, ou seja, para manter diferença de potencial de membrana. Para mandar íons para dentro e para fora de da dentro para célula. fora, Então, ou seja, 70% da nossa vida é tentar viver, entendeu? Da energia que a gente consome. Aí agora você tem que desviar essa energia para uma coisa inventada. Entendeu? Aí eu até brinco na sala de aula, eu falo assim, gente, para vocês entenderem esse processo, como é que ele é estressante, pense em sexo. Quando você vai pensar em sexo, você vai entrar numa situação que você vai ter vergonha, você vai ficar pelado na frente da outra pessoa, você vai ficar suado, fedorento, cheio de fluidos. Se você não tem prazer, ninguém vai querer fazer. Ninguém vai querer fazer isso. Mas se você cria um prazerzinho, você fala, opa, não, isso é legal. Se você falar assim, eu vou ter toda essa coisa meio nojenta, assim, de vergonha, e você não vai ter prazer nenhum, ninguém vai querer fazer. Nenhum organismo vai querer se copular. Aí, o que é interessante nesse aspecto o sistema motivacional faz com que você tenha todo um gasto energético pesado para você ter esse prazer. Vale a pena. Agora imagina entendimento do cérebro. Você falar que só isso que vai dar prazer para sua vida. Você vai ficar fazendo sexo o dia inteiro. No final você vai ter problema imunológico, vai perder músculo, você não vai conseguir respirar. Então o negócio nós colocamos um sistema que ilude as pessoas o tempo todo. E aí fica vencido. É uma questão cultural, né, Bruno? Difícil de mudar naturalmente. Então no que você estava explicando, eu meio que desenhei dois caminhos assim, dois possíveis caminhos negativos nesse cenário, né? Então a gente vive numa cultura em que não sei como, honestamente nem sei como seria possível, qual seria o cenário perfeito, né? Mas a gente vive numa cultura em que você, né, a gente se sente impelido, quase que imposto a fazer isso, aquilo, sei lá, tem que fazer graduação, tem que casar com X anos e ter filho e não sei o quê, aquele monte de tem que eu odeio desde que eu me entendo por gente. E aí a pessoa se sente forçada a fazer isso, e aí dois cenários podem acontecer caso ela não queira mesmo. Porque uma possibilidade é ela começar a executar porque ela realmente quer. Ela começa a ter recompensas dali, ela começa a fazer, começa a ter um retorno financeiro, social, e começa a genuinamente aprender que aquilo tem valor, e o cérebro dela começa a gerar motivação para ela continuar. Esse é um cenário interessante e saudável, a pessoa vai continuar e talvez fique até motivada demais para continuar fazendo aquilo. Legal. Agora, os outros dois possíveis cenários a pessoa ficar se esforçando, o cérebro dela continua não vendo valor naquilo, né? Gastando energia aqui, não tô ganhando nada em troca. E aí, meio que automaticamente você começa a ativar o sistema de estresse, de medo, libera cortisol. No longo prazo, não sei quanto tempo isso deve levar, sei lá, dias, semanas, a pessoa pode ficar doente mesmo, doente de infecções, doente de desenvolver eventualmente um quadro clínico como a depressão. E eventualmente, não é nem... Eu gostaria de pontuar isso. Às vezes a pessoa acaba... Não é que ela não está motivada, não está em motivação, na verdade. Às vezes ela tem motivação para não fazer. Exatamente. Então, e um exemplo clássico disso, Bruno, que eu vejo muito no digital, agora que eu estou acompanhando mais, eu vejo um monte de gente falando da prática de exercício físico. E é legal, é importante, é super importante para manter a saúde, manter o funcionamento adequado do corpo, do cérebro. Só que da forma como colocam, é uma coisa impositiva. E as pessoas desmerecem o papel da motivação nesse processo. É tipo, vai e... Desculpa o linguajar, mas foda-se a motivação. Só vai. Daí a pessoa vai, e aí às vezes tem uma experiência negativa lá, sente dor e tá envergonhada. O cérebro registra isso, a pessoa fica estressada na academia. Tá sem graça, com uma roupa colada. E tem um monte de gente com um corpo saradinho. A pessoa fica sem graça, talvez, né? Tem uma experiência negativa, só que ela tá ali, não, eu tenho que fazer isso, porque tá todo mundo falando que eu tenho que fazer isso. Daí ela tenta e não consegue, começa a não querer mais, não consegue, se sente pior. E no longo prazo a pessoa tende a ficar doente de várias maneiras, e aí que não vai conseguir sustentar uma atividade como essa, né? E de novo, se a gente for olhar a raiz do problema, tem uma questão cultural forte, né? Nós somos muito influenciados pelo contexto social, ambiental, né? Aspectos sociais e o ambiente físico mesmo, né?